Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, aí agradecer, né, a organização do Xian, agradecer aqui a Vanessa. O Xian é um evento que eu gosto muito, né? Eu acho que ele tem uma característica que é estar com os professores, e a gente espera que o Xian nunca perca essa identidade que ele vem construindo, né? É um desafio, né, fechar um evento tão gostoso quanto esse. Infelizmente, esse ano, por uma série de problemas pessoais, a minha participação foi praticamente nula. Já pedi desculpa aqui aos organizadores. Então, eu espero agora, pelo menos, suprir um pouquinho aí a minha ausência nesses dias aí, e não pude participar das demais discussões, né? Quando a gente recebe um convite, um tema para abordar, é lógico que esse tema tem sempre relação com aquilo que a gente faz, mas a gente fica um bom tempo, né, matutando o que seria interessante a gente estar abordando. Então, como a Vanessa disse, eu venho de uma prática de sala de aula e de pesquisa sobre sala de aula. Então, eu vou trazer um pouco daquilo que eu faço com os professores, né? Então, o título que me foi, né, pedido e acertado aí junto com o Dario foi a prática de sala de aula como campo de pesquisa. E aí, para iniciar a nossa conversa, eu coloquei aqui algumas questões, as quais eu quero ver se eu dou conta de responder aqui ao longo da minha fala. Eu preparei vários slides, a Vanessa vai controlar meu tempo aí, porque eu gostaria também que a gente pudesse ter um tempinho para conversar. Então, o que se entende por pesquisa da prática? Que tipos de pesquisa podem ser realizadas nessa prática pedagógica? Como pode-se conceber o professor como pesquisador de sua prática? E qual é a importância da pesquisa da prática para o campo da educação matemática? Então, eu vou tentar, ao longo da minha fala, tentar responder a essas perguntas. Então, organizei a fala em alguns tópicos, inicialmente, então, trazer algumas reflexões, e depois eu vou apresentar 3 modalidades de pesquisa da prática com as quais eu tenho maior proximidade. Aquela que o pesquisador de mestrado ou doutorado estabelece uma parceria com o professor da sala de aula, ou o professor, mestrando ou doutorando, investiga a sua própria prática, ou o professor da escola básica, que não está inserido em nenhum programa de pós-graduação, mas é um pesquisador da sua prática. Então, eu selecionei um exemplo de cada um desses tipos de pesquisa para a gente poder conversar. E encerro trazendo algumas sínteses a partir desses episódios que eu selecionei. Então, eu costumo dizer, né, que nós somos constituídos pelo lugar que ocupamos e pelas experiências que vivemos. Então, como a Vanessa disse, né, a minha tradição é a da escola básica. Fui professora durante 17 anos de matemática aqui em Campinas. Depois, eu acabo indo... Ai, o que aconteceu que não está descendo? Depois eu vou para o ensino superior, me insiro na Universidade de São Francisco, onde eu sou do programa de pós-graduação em educação e tenho orientandos de mestrado e doutorado. E, até por um prazer muito grande que eu tenho, a maioria dos meus orientandos, principalmente de mestrado, fazem pesquisa na própria sala de aula, né? Essa é uma característica muito interessante. E agora, pela primeira vez, eu tenho 2 doutorandas fazendo pesquisa em sala de aula. E a maioria dos anos iniciais. Então, esse tem sido aí muito a minha trajetória, né? E é um campo que eu gosto bastante, trabalhar com os professores dos anos iniciais. E, na Universidade de São Francisco, a gente tem 2 grupos, né, que eu costumo dizer que são grupos de trabalho colaborativo, e vou falar um pouquinho sobre eles, que é o Grucomate e o Obeduc. O Grucomate, muitos de vocês já ouviram, quem já esteve aqui em outros Xians, o Grucomate, né, esteve presente em alguns Xians, com professores do próprio grupo vindo aqui fazer apresentações. Ele é um grupo
que existe desde 2003. Ele foi criado pela Regina Grando, que já esteve aqui também com vocês, e por mim. E ele é constituído por professores da escola básica e gestores, que vão da educação infantil ao ensino médio. A participação nesse grupo ela é voluntária e a gente tem encontros, né? Nos últimos anos, os nossos encontros passaram a ser quinzenais, porque a gente também não dá conta de fazer tudo toda semana o grupo, né? Inclusive, aqui tem colegas que já foram do grupo. E nesse grupo, o que eu destacaria? Né? Aquilo que eu venho chamando dos processos formativos que a gente adota no grupo. Vanessa, eu vou passar para cá. Eu estou muito desconfortável. Não, porque daí eu vou lendo. E um desses processos é o que a gente, desde 2009, vem chamando de análise de aula. O que é interessante é que, quando a gente começou com essa dinâmica no grupo, a gente nunca tinha ouvido falar em Lesser Study. Quando o Arthur Paul, das interlocuções que ele teve conosco, ele trouxe a Lesson Study e disse para nós o quanto que a gente fazia. Se aproximava, mas, ao mesmo tempo, tinha uma característica própria. Porque o nosso grupo não tem o observador ou o pesquisador. É o grupo todo trabalhando junto e pensando junto. Como é que a gente trabalha? A gente sempre seleciona uma temática. A partir dessa temática, a gente estuda sobre ela, elabora a sequência de tarefas. Essas sequências vão para a sala de aula. O professor produz o vídeo ou registro audiogravado, depende das condições. Tem escola que não permite fazer o vídeo, né? E ele faz, então, o registro do que aconteceu na sala de aula com seus alunos. Esse material volta para o grupo analisa, reformula a sequência quando é necessário, essas sequências voltam novamente para a sala de aula e a gente vai, nesse movimento, analisando como que algumas coisas acontecem na sala de aula com relação àquele tópico específico que a gente está estudando. Então, a gente sempre selecionou um tópico para estudo. E ali a gente vai analisando os discursos matemáticos dos alunos com relação àquele tópico do conhecimento. E o professor sempre sistematiza, após principalmente as discussões do grupo, aquilo, né, que ele vivenciou por meio de narrativas. E essas narrativas a gente sempre busca publicar, tornar pública. Então, nesse período que a gente, né, tem o Grucomate, que infelizmente agora a Regina não está mais com a gente, mas nós tivemos 3 projetos aprovados pelo CNPq, um sobre geometria, outro sobre estatística e probabilidade e outro sobre o pensamento algébrico. Enquanto os 2 primeiros já geraram livros, né, que já estão aí publicados há algum tempo, o último a gente está ainda finalizando. Em 2016 a gente queria ter terminado, não demos conta, que é um e-book, então, sobre as produções dos professores e dos alunos sobre o pensamento algébrico, da educação infantil ao ensino médio. E o ano passado, a gente se debruçou a produzir um livro, que é um livro que vai ser dedicado aos professores. A gente não sabe ainda se ele vai ser publicado para a SBEM, a gente submeteu, né, a proposta para a SBEM, estamos aguardando, mas, enquanto isso, o grupo trabalhou e o livro já está praticamente, a parte dos professores já está pronta. Então, é um livro que tem as atividades que a gente elaborou, as tarefas sobre o pensamento algébrico, que foram desenvolvidas, então tem a análise da atividade, os registros dos alunos. Então, a gente está aí achando que é um livro que vai trazer contribuições aí para os professores. E o que a gente tem aprendido nesse processo? Primeiro, conhecimento da prática. Quer dizer, que conhecimento é esse? Os modos de gestão de sala de aula. Então, como que um professor pode conduzir, né, uma determinada tarefa com seus alunos? Os discursos matemáticos dos alunos a partir dessas tarefas. O quanto a academia tem a aprender com os professores da escola básica.
Os modos de registrar os dados para a pesquisa, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, o quanto a gente tem aprendido com os professores. E um outro conhecimento que para nós é fundamental é como trabalhar com o professor, quer dizer, o significado de ser colaborador e não colonizador. Participar de um grupo não é tarefa fácil. Todas as publicações, né, que a gente costuma ler, elas mostram o grupo como sendo sempre, né, um mar de rosas, e a gente sabe que não é assim, né? Um grupo sempre é marcado por tensões, conflitos, relações de poder. Então, quem está, do ponto de vista da academia e que está coordenando esse grupo, tem que ter todo um jogo de cintura para não deixar o grupo morrer. Então, se o nosso grupo, o Grucomate, tem 14 anos, é porque durante todo esse tempo a gente tenta, como disse a Vanessa, trabalhar com o professor. Então, às vezes, a gente sente que o grupo está definhando, as pessoas estão, né, com muitos compromissos, então a gente tem que dar uma reavivada no grupo, trazer outras ideias para ver se o grupo dá uma reanimada. Tá? O nosso grupo é aberto, quem quiser participar, na primeira semana de agosto, estamos voltando. Tá? E como constituir uma comunidade de investigação, porque, na verdade, né, a gente sempre pensa que no grupo ele tem que gerar a pesquisa do professor. Né? Então, essas são as principais aprendizagens que nós temos tido no grupo. O Programa Observatório da Educação, não sei aqui o quanto vocês conhecem, a gente teve na Universidade de São Francisco 2 projetos aprovados dentro do OBEDUC. O primeiro deles, de 2010 a 2012, meados de 2012. Nesse projeto, a gente entrou num dos itens do edital, que era numeramento e letramento nos anos iniciais. Então, para nós, foi um desafio muito grande, porque até então, tudo que a gente tinha produzido no Brasil em termos de letramento matemático era mais voltado para a educação não formal e EJA. E aí a gente se arriscou a trabalhar com os anos iniciais, e aí a gente estabeleceu parceria com uma única escola. Findo esse projeto, nós submetemos o segundo, que terminou oficialmente com os professores em fevereiro, mas conosco ainda vai até novembro, para a gente finalizar aí os relatórios. E nesse segundo a gente focou especificamente no letramento matemático e na formação docente. E trabalhamos com professoras de diferentes escolas, de Campinas, de Itatiba, Campinas, Bragança, Nazaré Paulista, não focando somente numa escola, mas professoras do ciclo de alfabetização. E tanto o primeiro quanto o segundo projeto, eles nos possibilitaram muitas aprendizagens. Primeiro, os estudos no campo dos letramentos, porque a gente, né, como eu disse, a gente tem o Brasil tem um avanço muito grande no campo dos estudos de letramentos, mas na língua portuguesa. Então, para a matemática, né, a gente considera aí, na época, as orientandas, a Mariana está ali, que foi a primeira do grupo que trabalhou, o quanto ela penou para poder escrever a parte teórica da dissertação dela, porque não tinha, né, muita publicação no Brasil para poder ajudar. A gente, nos últimos 2 anos do OBEDUC, a gente aprofundou a perspectiva histórico-cultural como suporte para a organização do trabalho pedagógico e análise dos episódios de sala de aula. A gente aprofundou as formas de registrar os movimentos de sala de aula, e isso partiu das próprias professoras, como elas tinham o compromisso de escrever mensalmente uma narrativa de aula para nós, para ser discutida no grupo. Elas, por si próprias, foram criando formas de registrar a aula para depois produzir a narrativa. A gente, como eu já disse no Grucomate, aqui no OBEDUC também, a gente, né, tem muito discurso matemático dos alunos, a gente tem muito material para ser analisado, que a gente não deu conta ainda. E um ponto alto do projeto foram as parcerias entre as pós-graduandas e professoras. Então, todo o mestrando e doutoranda que participou do OBEDUC tinha que desenvolver a sua pesquisa junto com as professoras do OBEDUC. Então, essas parcerias foram muito ricas.
Até eu vou trazer uma delas. Então, eu começo por essa parceria. Eu elegi, então, aqui para trazer para vocês, a da minha orientanda, que defendeu no final do ano passado, que foi no campo da geometria. A Iris, ela estabeleceu uma parceria com a professora Sidneia, alguns de vocês conhecem, a Sidneia esteve no último Chiano, uma mesa redonda aqui com vocês. Numa turma de terceiro ano, a Iris tem buscado se aprofundar na perspectiva histórico-cultural para trabalhar com a questão da elaboração conceitual. Nessa pesquisa, particularmente, ela trabalhou com a geometria no terceiro ano, e ela partiu da sequência que a própria Sidneia tinha elaborado, mas no decorrer do trabalho, essa sequência foi sendo alterada a partir do movimento dos alunos em sala de aula e das questões que eles traziam. E vocês vão ver que essas questões, elas são bastante interessantes. Então, eu vou começar com um episódio que a gente chamou de a planificação do cilindro. A turma estava trabalhando com a planificação das superfícies poliédricas, né? Todo animado, né? Desmontando e montando, né? Superfície de poliedros, e aí a menina chama, uma das meninas da turma, chama a Iris e pergunta: professora, e a esfera? Como que é a planificação da esfera? Aí as duas dialogaram, e ela, não satisfeita, perguntou: e a do cilindro? Aí a Iris, conversando com ela, chegaram à conclusão que era possível planificar a superfície de um cilindro. Só que já era final de aula e não deu para levantar a discussão para a classe toda. E a professora Sidneia, ela tem uma prática muito interessante, que é a produção de um diário de aprendizagem. Ela tem um caderno que todo dia as crianças escrevem o que elas querem escrever nesse caderno. É um diário onde a criança escreve as suas narrativas. A garota, que acho que é Giovana o nome dela, levou o caderno esse dia porque ela queria escrever. E ela produziu a narrativa e que trouxe. Eu vou ler para vocês, porque eu não sei se ficou bom. Ontem, no dia 17 de junho, eu fiz uma pergunta sobre a esfera. E se tornou um grande problema para a gente resolver. A minha pergunta foi: qual a planificação da esfera? E depois de tanta discussão, chegamos à conclusão que a esfera não tem planificação, porque ela não tem face. Eu também fiz uma outra pergunta para a Iris, e ninguém ouviu, nem a Pro. E a minha pergunta foi: qual a planificação do cilindro? E a Iris pensou comigo, e chegamos à conclusão que sim, o cilindro tem planificação. E aí ela faz a planificação do cilindro. Também faz parte da prática da Sidneia, no dia seguinte, o autor da narrativa do caderno, né, do diário, faz a leitura no início da aula. E a G foi e fez a leitura, né? E aí, terminada a leitura, a professora Sidneia, então, abre para discussão. Então, o C é da Sidneia, né? Não vou ficar lendo tudo, porque as narrativas são grandes, gente. O meu problema de trazer dado de sala de aula é porque é muita coisa, fica extenso para a gente falar, né? Mas a Sidneia primeiro começa colocando para a classe toda. Mas sabe o que eu fiquei pensando quando eu olhei o desenho da G? Na planificação aqui embaixo do cilindro, mostra o desenho, aquele que estava na narrativa dela, a G fez a seguinte forma, e ela reproduz na lousa, né, o desenho. E diz que fez a planificação do cilindro. Mas eu pergunto para vocês, quando a G fez essa representação aqui, ela fez uma planificação ou ela colocou as faces? Vejam que a palavra faces está entre aspas, porque, na verdade, na hora, era a palavra que a professora achou que poderia se comunicar com os alunos, porque a gente sabe que o cilindro não tem face. Bem, aí a conversa vai, né? Então, vão vendo aí as perguntas que ela vai fazendo, né? Aí ela coloca um outro aluno na discussão. Nádia, você que entendeu como fez a planificação e deu uma aula para a gente de planificação,
Agora, eu te pergunto o seguinte, quando a G fez esta representação, ela fez a planificação do cilindro ou ela fez as faces? As faces. Por que você acha isso? Então, o que eu chamo a atenção? Uma marca das professoras dos nossos grupos é ter uma prática problematizadora. Ou seja, nada é dada a resposta na hora para o aluno, mas toda questão é devolvida para que os alunos pensem coletivamente e busquem encontrar solução. Aí o Nádio vai responder, lógico, a professora perguntou para ele. Ela tirou uma parte de cada um, só que no último ali, ela não colocou assim. E aí ele faz esse movimento com as mãos, né? O que depois eu quero discutir com vocês? A importância do gesto nas aulas de geometria. O quanto a linguagem gestual, ela é uma sinalizadora do movimento de elaboração conceitual da criança. Muitas vezes a criança não consegue usar a palavra para se referir a um conceito, mas ela consegue, pelo gesto, e sinalizando para o professor que ela está em processo de elaboração do conceito. Bem, aí a conversa continua, né? E aí, no finalzinho, a G diz o seguinte, mas esse é um retângulo, que ela quer mostrar a planificação. Antes de eu passar para o próximo slide, o que fica aqui desse, né, slide que eu estou projetando? O papel da linguagem gestual, que eu já falei, a ruptura com a forma prototípica, porque vocês vão ver o quanto para essa menina o retângulo não importava a posição que ele estava desenhado, porque ela vai na lousa e ela desenha o retângulo. Então, veja que ela faz, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui com o cursor, acho que não, né? Ela faz o retângulo em pé e ela mostra que se ela fizer uma rotação nele de 90 graus, ele continua sendo retângulo. E aí, ela vai tentar explicar para a classe, então, o porquê que ela está achando que ela fez aquela planificação. O que eu chamo a atenção aqui? A sala de aula dessa professora, as crianças raramente estão sentadas, porque o tempo todo eles querem ir para a lousa e contar para os colegas como é que eles pensaram. Nesse caso, o desenho era fundamental para contar como pensou. Então, a gente vê a Giovana aí tentando explicar para os colegas que aquilo que ela desenhou, que era o que vai dar este movimento aqui na superfície do cilindro, era um retângulo. Aí a Sidneia faz a seguinte colocação para eles. Vamos imaginar o seguinte, fechem o olhinho para vocês fazerem uma imagem na cabeça de vocês. Imagine um rolinho de papel higiênico, ele tem forma de cilindro. Imagine o rolinho de papel higiênico fechado em cima e embaixo. Você vai ter que fazer igual a caixinha, desmontar para fazer a planificação. Então, veja que ela está associando com aquilo que ela tinha acabado de fazer com a superfície de um paralelepípedo. Como ficaria? Aí, o que a G faz? Ela volta para a lousa e vai tentar mostrar por um desenho aquilo que a professora tinha acabado de dizer. Vocês conseguem enxergar aqui no desenho dela? Ela faz a mesma planificação do paralelepípedo, certo? Só que aí ela coloca os dois círculos. E aí o que a gente vê? Que nem sempre as analogias que o professor faz no momento da mediação que ele quer fazer com a classe são as melhores. Lógico, ela acabou de falar no paralelepípedo, o paralelepípedo estava evidente ali a planificação para eles. Bem, aí a conversa vai continuar, gente. Essa conversa é muito longa, né? Aí a discussão continua, né? E, ao final, a turma, então, chega que essa seria uma planificação mais adequada para o paralelepípedo. Vocês vão ver que no episódio não aparece a discussão de que o lado, né, do retângulo tem que ter o mesmo comprimento do círculo, né, da circunferência da base. Mas nós estamos falando de crianças de 9 anos, tá? Dando continuidade à discussão sobre planificação do cilindro, na aula seguinte,
levamos as fotos das possíveis planificações elaboradas pelos alunos na aula anterior. Fotografamos as planificações feitas na lousa, no caderno, e entregamos para as duplas. E, a partir disso, retomamos as discussões. Muitos deles haviam continuado suas tentativas em casa. Novamente, os estudantes foram para a lousa e formularam novas possíveis planificações. Então, novamente, vocês veem aqui as crianças na lousa, tentando, então, fechar a discussão do que seria a planificação de um cilindro. O que eu chamo a atenção nesse slide? Primeiro, a parceria. Então, quando a pesquisadora, eu estou retirando isso aqui da dissertação dela, ela diz assim, levamos, né, as fotos, ou seja, não foi ela a pesquisadora. Então, foi uma decisão dela junto com a professora. Então, é isso que a gente chama de parceria. Fotografamos as planificações feitas na lousa. Quer dizer, é um modo de produção de registro de práticas. Quer dizer, como é que eu posso socializar, considerando principalmente que é no dia seguinte que essa discussão vai continuar. Então, o que as professoras têm feito? O celular fica no bolso o tempo todo, certo? Qualquer coisa interessante que elas identificam no caderno dos alunos, fotografa na hora, porque aquilo vai virar motivo para a discussão. Muitas delas depois usam um retroprojetor para mostrar como que o colega pensou ou desenhou. E o que a gente vê? Todo esse movimento de elaboração conceitual em geometria. A palavra, o gesto, o desenho, o levantamento de hipótese, a argumentação, a explicitação do pensamento. E aí, a pesquisadora finaliza a análise desse episódio. Eu recortei vários pedaços, gente, não dava para trazer tudo. E aí, o que a gente vai vendo, né? A síntese que ela produz do que foi esse movimento de uma simples pergunta da criança e qual seria a planificação de um cilindro, geraram aí, essa pergunta acabou gerando 3 aulas, né, 3 dias de discussão da turma, né? E aí ela vai dizendo da importância da manipulação na geometria, o quanto o aluno precisa do modelo geométrico para ele poder trabalhar. Mas o modelo geométrico, sem uma mediação adequada do professor, ele não produz o resultado, né, que é possível. Então, a exploração só é possível a partir de problematizações e questionamentos, que são responsabilidade principal do professor, que, ao intervir nas discussões e mediar os diálogos, deve incitar nos alunos uma autonomia, que conduz a um poder fazer, permitindo a elaboração e reelaboração. Então, a gente vê que a autonomia é o que esses alunos mais têm nessa turma aí, especificamente. E aí o papel do outro. Que outro? O colega, a professora, a pesquisadora, que, na verdade, ela acompanhou durante de maio a novembro essa turma, e, na verdade, ela era mais uma professora na sala de aula, porque os alunos recorriam a ela da mesma forma que recorriam à professora Sidneia. E ela vai, nessa perspectiva, então, histórico-cultural, discutir aí o papel da palavra e da linguagem no processo de elaboração conceitual. Ok? Então, esse é um primeiro episódio que eu trouxe para ilustrar o que seria a parceria de um pesquisador de mestrado ou doutorado quando ele acompanha um professor na sala de aula. O segundo exemplo que eu vou trazer é quando a professora, num mestrado ou num doutorado, resolve pesquisar a própria sala de aula. Trago, então, pego, então, a dissertação da Elisângela, que foi minha orientanda, que trabalhou com uma turma de 2º ano de uma escola pública municipal. Ela tinha 19 alunos na turma. O foco dela eram as estratégias de resolução de problemas e também na perspectiva histórico-cultural, que é o nosso foco aí teórico. Então, eu trago aqui o recorte da narrativa da Elisângela. No dia 30 de maio, apresentei à sala uma situação-problema.
E aí a gente vê que é uma situação-problema que vai estar interligado com um trabalho de projeto que ela vinha desenvolvendo na rede. Acho que já deu tempo de lerem. E aí o problema que ela propôs foi esse. Ela queria trabalhar, então, o conceito de multiplicação, né? Então, 4 onças, quantas patas ao todo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu trago um momento dela num grupo. Então, quando ela chega num grupo, ela quer saber como que os alunos estão pensando, né? E aí, eles já estavam com o resultado pronto, e ela quer saber, então, como vocês chegaram a esse resultado? Contando. Aí, o parceiro da dupla diz, sim, 4 mais 4 é 8. Daí, nós contamos até chegar ao 16. Estou falando de crianças de 7 anos, tá? Porque vocês contaram com os dedos? Eu usei um pouquinho a memória. E como vocês farão para colocar no papel? Porque eles só tinham colocado 16. Aí a Sandra disse, vamos pensar. O Paulo, já sei. Aí vem uma fala da professora, que eu até deixei em vermelho, né? Lembram que eu falei que vocês precisam pensar junto, que precisam discutir, saber sobre como resolver. Então, isso também é uma prática das professoras. Quer dizer, não basta colocar o aluno em dupla para trabalhar. Eu tenho que ensinar que sentar junto é pensar junto. A gente pode usar bolinha, pauzinho, aí o Paulo diz número, a Sandra coração. A gente pode fazer assim, 4 mais 4. Dá para fazer de bastante jeito, mas a gente tem que pensar em um, senão a gente vai acabar fazendo uns 50. Paulo, eu acho que uns 100. Aí a professora diz, então vocês vão decidir, né? E aí a dupla continua trabalhando. No final da aula, quando todos resolveram o problema, ela vai para o momento de socialização, né? Trago novamente em destaque uma fala dela, quer dizer, como é que eu ensino as crianças do que seja o momento de socialização de uma tarefa que eles realizaram. Eu tenho que saber escutar o que o colega vai contar. Então, aí também é uma prática do professor, né? Como ele vai organizar a sua sala de aula. Aí o Gilson, que é uma outra dupla, socializando, ele diz assim, eu fiz a onça pintada e contei as patas dela, eu e a Isa, certo? É lógico que eles pensaram junto. Então, ele começa eu, e depois eu e a Isa. Mostre para a sala a estratégia de vocês. O Gilson, daí deu 16, eu fiz matinho, e agora nós vamos pintar. Já vou mostrar o desenho. Gilson passou o registro, a folha, para que a turma pudesse observar, e não houve questionamento por parte dos alunos, certo? Então, a gente vê aí também a prática da professora. O aluno não ia fazer o desenho novamente na sala de aula, porque o desenho era esse. Mas ele passa, então, a folha para que os colegas possam analisar a estratégia que eles criaram, certo? Então, fez o desenho, quer dizer. Logo após a comunicação de Gilson e Gabriela, integrante de uma outra dupla, veio até a frente expor como resolveram a tarefa. A gente desenhou as patinhas. Aí ela vai, nesse momento, a própria professora vai e faz o desenho, porque ela conhecia o desenho das crianças. O Gilson e a Isadora fizeram as onças, mas a Gabriela e o Jonas fizeram as patinhas. Quantas vezes vocês fizeram? 4. Quando eu perguntei para vocês, quando ela passou lá no grupo, por que vocês resolveram fazer o desenho, o que vocês responderam? Porque é mais fácil. Depois eu perguntei, se vocês escolhessem resolver com números, vocês conseguiriam? A gente disse que sim. E como vocês fizeram? A gente fez 4 vezes 4. 4 vezes 4 seria 4 mais 4 mais 4 mais 4. Deu quanto? 16. Aqui também deu 16, como na estratégia do Gilson e da Isa. Sim. E aí, aqui está o registro da dupla. Então, o que eu quero mostrar, gente? Vejam que as crianças sabem que tem diferentes estratégias para resolver o problema. E que eles vão por aquela que eles acham a mais fácil.
Eles sabiam que podia fazer 4 vezes 4, ou 4 mais 4 mais 4 mais 4. Mas eles estavam, naquele momento, com autonomia para selecionar qual era a estratégia que eles gostariam de usar. Então, se eu pego um registro como esse, isoladamente, eu posso dizer que essa criança ainda não tem o conceito de multiplicação, certo? Tá? Então, por isso que a gente não tem sentido, e eu fico muito magoada quando eu vou avaliar alguns trabalhos que tiram um registro totalmente descontextualizado e faz o registro. Não tem como, gente. Para eu analisar um registro de um aluno, esse registro tem que estar dentro de um contexto. Então, essas crianças, elas já tinham o conceito da adição de parcelas iguais, e que essa adição de parcelas iguais pode também ser representada por uma multiplicação. Mas elas optam por usar aquela estratégia que, naquele momento, é a que produz maior sentido para elas. E aí, para quem gosta de pesquisar a própria prática, eu trouxe 2 slides com a síntese da Elisângela. Quando ela vai dizer, ora, a pesquisa da própria prática é a pesquisa do cotidiano. Nessa modalidade, a pesquisa vai sendo construída no decorrer do percurso, daquilo que se revela a partir da produção dos dados, das análises e das interpretações daquele que se põe a analisar. E são esses aspectos que delimitam a metodologia da pesquisa, né? Então, não precisa dizer para vocês que eu não acredito em pesquisa de pré-teste e pós-teste, certo? A pesquisa tem que ser do processo. Porque esse é um processo que ele vai sendo construído durante o caminhar da pesquisa. E é isso que vai dando a objetividade do método que está sendo utilizado. E aí ela ainda diz, um fator que sempre trabalhei e exigi dos alunos foi o pensar juntos, o compartilhar e o comunicar, sempre enfatizando as potencialidades dessa conduta. Os alunos se apropriaram dessa postura, resultando em uma aprendizagem mais rica para os sujeitos envolvidos no processo de pesquisa. Mas o que considero que ficou bem evidente no trabalho foi a maneira pela qual fui me aperfeiçoando em realizar as mediações junto aos alunos. Creio que meu papel de mediadora foi marcante nesse trabalho, pois percebi o quanto eles se espelham na professora e se apropriam de seu modo de agir, de modo a desenvolver criticidade e postura indagadora, quanto às ideias e estratégias que emergiram nas aulas de matemática. Então, gente, para mim, o mestrando ou doutorando que ousa tomar a sua própria sala de aula como objeto de investigação é um processo de autoformação. Porque é no ato de registrar, olhar para esse registro, analisar e avaliar, quer dizer, o que não deu certo, para onde eu tenho que ir, o que eu posso fazer para ajudar os alunos a avançarem na produção do conhecimento matemático. E isso é um processo, e é um processo que vai aprendendo. Então, quando a gente fala uma prática problematizadora, nós, às vezes, já deparamos com colegas que dizem assim, existe algum manual que me ensine a fazer perguntas na sala de aula? Não. Tem que começar a fazer para aprender. E é no ato de fazer as perguntas que eu vou me tornando uma professora perguntadora. E os alunos vão se apropriando, como ela diz aqui. Eles vão assumindo também as mesmas posturas do professor. E esses alunos não aceitam mais qualquer resposta, nem qualquer pergunta. Eles também sabem fazer boas perguntas. E agora, finalmente, um professor, uma professora especificamente, que não está vinculada a nenhum programa de pós-graduação, mas está vinculada a um grupo. E ela se torna pesquisadora da própria prática. Bem, mas para que isso aconteça, o professor ele tem que se sentir mobilizado. Ele tem que saber que essa pesquisa que ele faz, o que ele escreve, o que ele fala, tem sentido
para a universidade, tem sentido para o formador, né? Porque senão, por que ele vai fazer, né? E a partir do momento que ele começa a fazer, isso vai contaminando, né? Então, eu não consigo conceber esse tipo de pesquisa do professor fora de um grupo de trabalho, seja na escola, seja na universidade. Por quê? Porque no grupo os professores têm prazer em compartilhar aquilo que faz com os alunos. Ele terá um leitor e um debatedor para os seus registros. E isso é algo que não pode ser imposto. É uma necessidade de construção de uma cultura de trabalho em grupo. E aí é o risco que a gente corre quando a gente diz que o professor pode ser pesquisador da sua prática, quando as políticas públicas se apropriam, né, dos conceitos que a gente trabalha e ressignifica. Então, eu não posso jogar nas costas do professor que ele também tem que ser um pesquisador da própria prática, né? Ele tem as suas condições de trabalho e ele tem que dar prioridade à docência e não à pesquisa. Então, daí a importância do grupo, porque no grupo ele se sente mobilizado a trazer para discutir com seus pares aquilo que ele está realizando. Então, essa é uma professora do nosso OBEDUC, né? E o que a gente foi construindo nesses 7 anos que nós tivemos OBEDUC? O quanto os professores têm satisfação para realizar tarefas com os alunos, trazer para compartilhar no grupo, principalmente quando as tarefas se referem aos conteúdos que o grupo está estudando. No OBEDUC, a cada semestre, a gente elegia uma temática. E, às vezes, a temática eleita no início do ano era aquela que ficava o ano todo, porque os professores não queriam deixar, né, de continuar estudando, né? No Grucomate, esse movimento é voluntário. O professor faz quando ele percebe que tem condições de fazer. Então, qual era a nossa exigência? Tinha que produzir uma narrativa por mês. O tema, elas escolhiam. Poderia ser de uma aula apenas. Mas, com o passar do tempo, elas foram se envolvendo de tal modo que, ao final do projeto, elas preparavam sequências de tarefas que duravam a semana inteira. E aí elas gastavam, às vezes, até 20 páginas para produzir a sua narrativa de aula para a gente discutir no grupo, toda cheia de detalhes e de registro dos alunos. E, como eu já disse, elas foram aperfeiçoando as formas de fazer o registro. Algumas conseguiam fazer vídeo, outras faziam só o áudio. Vocês vão ver a narrativa que eu vou apresentar. Sem uma audiogravação, essa narrativa não seria possível. Elas passaram a usar fotos, e elas usavam as fotos não só para documentar a aula, para produzir a narrativa, mas a foto como um recurso didático na própria sala de aula. Dependendo da atividade que elas estavam fazendo com os alunos, elas tiravam foto dos registros dos grupos, projetavam no Data Show para que os alunos compartilhassem os registros que os colegas estavam fazendo. E isso foi prática que foram nascendo delas mesmas. A gente não precisou estar interferindo. Então, vamos lá. Um exemplo. A Eliana é uma professora que o ano passado estava no 3º ano. Ela tinha 27 alunos de uma escola pública municipal de Itatiba. O grupo tinha pedido para a gente estudar, né, o pensamento algébrico. O Grucomate já vinha há 4 anos trabalhando com isso, mas o OBEDUC quis, até por conta aí da nova base curricular, né, que a álgebra está desde o 1º ano. Então, o que seria isso? Então, a gente foi tentar estudar juntas. E aí, ela começa a narrativa dela, né, cortei já o começo, mas a partir de um determinado momento, ela diz assim: para narrar nesse texto, escolhi uma atividade retirada do artigo O Pensamento Algébrico na Aprendizagem da Matemática nos Primeiros Anos, da Ana Paula Canavarro, que é uma pesquisadora portuguesa, com o objetivo de explorar o padrão e criar fórmulas para encontrar qualquer termo da sequência. Então, o que me chama a atenção? A autonomia da professora. Ela, por si só, foi na internet, encontrou o artigo,
viu que era um artigo que dava para ela uma base interessante e que tinha um exemplo de uma tarefa que ela poderia desenvolver com seus alunos do terceiro ano. Tá? A tarefa era essa, retirada então do texto da Ana Paula. Tudo bem? Já conseguiram visualizar? Então, são aí figuras geométricas, né, formada aí, ela usa a própria palavra de Portugal, as pintas, né? Então, são figuras aí formadas por pintas, né? E aí, desenha o termo seguinte, quantas pintas ele tem, desenha o número de pintas do 10º termo, como determinar o número de pintas de qualquer termo, tá? Uma tarefa que eu elegeria para trabalhar com o 7º ano, né? E ela está trabalhando no terceiro ano com crianças de 9 anos, ok? Os alunos estavam... a prática dela, ela gosta muito de fazer as aulas mais coletivas, tá? Então, vocês vão ver que toda a discussão dela é com a classe toda. Eles estavam com a folha na mão, ela deu um tempo para eles pensarem, e depois ela já começou a socializar. O que vocês perceberam nessas sequências? Aí o João já disse, no primeiro tem 3, depois tem 4, depois tem 5. Na primeira coluna, aumenta de 1 em 1. E aí ela vai tentar entender o que é essa fala do João Pedro. O que ela vai concluir? Que ele estava relacionando com um quadro de multiplicação e um quadro de número que eles tinham trabalhado em aulas anteriores, né? Então, ela vai constatar que ele vai olhando para esses números figurados aí e já vai conseguindo, então, relacionar com outras coisas que eles estavam fazendo. Então, ela busca, nesse momento, interpretar o raciocínio do aluno. Bem, gente, essa narrativa tem 20 páginas. Eu cortei só alguns trechos para a gente poder conversar aqui, né? Aí ela pergunta, mas está só aumentando a pinta em cada um? Não, está mudando a forma, diz a Isadora. Aí o Eric complementa, depende da forma. Se for triângulo, aumenta de 3 em 3. Se for quadrado, de 4 em 4. Né? 5 em 5. Mas aí, né, ela vai dizer que a palavra pentágono só surgiu porque ela nomeou, porque ele não conseguia lembrar da palavra. Por que a última forma chama pentágono? Porque parece uma casa. Ao Eric, não, é porque tem 5 lados. Isso, quando falo penta, estou me referindo à quantidade 5. Então, veja que a professora vai atribuindo significado para a palavra, né? Realizou a leitura, né? Aí o Eric já diz. É só ver que forma que é. Aí você vai fazendo todos os termos até chegar ao termo que você quer, né? Então, aqui também a gente tem uma professora que é bastante problematizadora. E uma prática muito forte, principalmente da Eliana, que é sempre estar relacionando aquilo que ela está fazendo com aquilo que ela já fez anteriormente, né? Essa atividade lembra alguma outra que já fizemos? Quais atividades que tinha que descobrir o padrão? A fila tinha padrão, que foi uma sequência corporal que ela tinha feito. Sim, eles respondem. A Isadora, é uma sequência. Só que essa sequência não tem um motivo que se repete, né? Porque aí ela vai lembrar a palavra motivo que ela tinha trabalhado nas sequências repetitivas. Essa sequência repete o motivo como na fila, no cordão de contas? Não, ela vai aumentando. Então, ela tem um padrão. Aí o Eric, né, já diz, como no Campo dos Gigantes, que foi uma outra narrativa belíssima que ela produziu, mas que não vai dar tempo da gente falar sobre ela aqui. Eu quero saber o 10º termo. A Isadora já diz, 30. Por que você acha que é 30? Como você pensou? Aí o Eric, né, vocês estão percebendo que o Eric está em todas. É 30 mesmo. A Isadora diz, eu fui contando de 3 em 3, até chegar no 10, quer dizer, 10 vezes o 3. Será que isso está relacionado a alguma coisa que já estudamos? Aí ela vai continuando fazendo as perguntas, né? Como que eu posso saber o termo 100? Aí o João diz, vai dar par. Por quê? Porque 0 é par.
vai dar par, mas como eu chego no resultado? E a Isadora continua com a ideia dela, fazendo de 3 em 3. Tá, mas como vai contar de 3 em 3 até chegar ao 100? Alguns disseram que podia contar de 10 em 10, de 100 em 100, né? E aí, vejam o que a professora faz. Eu quero que vocês determinem uma fórmula, como se fosse uma fórmula secreta para descobrir a quantidade de pintas de qualquer termo da sequência. E a Isadora continua, contando de 3 em 3. Isa, contando de 3 em 3, dá para chegar a termos próprios. Dá para eu contar de 3 em 3 até 1000? Nossa! Então, quantas pintas tem o termo 1000? Ah, vamos ficar até amanhã contando. Aí o João já disse, 3.000. Você contou de 3 em 3 para descobrir, João? Não, eu fiz 3 vezes 1000. Aí o Érico, é claro. A Isadora completa, é multiplicação. Isso é uma fórmula, está lembrando algo? É multiplicação. Por qualquer número? Não, por 3. Aí ela continua, né? O João diz que multiplicou por 3. Então, como que eu posso determinar uma fórmula? Isso por que ela fez essa pergunta? Porque nas aulas anteriores, eles tinham perguntado para ela se era possível fazer conta com letras, né? E aí ela disse, né? Tentou dar uma explicação rápida para eles, dizendo que podia, desde que eles dessem o valor para as letras. E que quisesse brincar, por exemplo, adivinhar, né, o resultado de algumas contas. E aí, então, ela aproveitou essa dica para, então, levantar a ideia de criar uma fórmula. E aí, mais ousada ainda, ela diz, vamos usar a letra T para representar o termo que quero descobrir. E a letra P, o número de pintas, né? Chegando à expressão 3 vezes T igual a P. Então, ela determinou a fórmula com as crianças. Com a fórmula pronta, descobrimos o número de pintas de outros termos determinados pelos alunos. Aí eu cortei uma série de coisas, né? Depois que eles terminaram, que discutiram, fizeram todos, né? Aí agora ela vai olhar para o registro deles. E o que ela percebe? Que na hora de fazer os registros, eles não mantiveram as formas. Eles desenharam as pintas de qualquer forma, né? E aí ela vai, então, questionar, né? Eu estava observando algumas pessoas que colocaram as pintas de qualquer maneira. Isso não pode acontecer. A quantidade de pintas de cada lado é a mesma. E aí ela continua com os questionamentos. Qual é o segredo, o padrão que vocês descobriram nessa sequência? Aumenta de 4 em 4. Posso dizer que o padrão é só que aumenta de 4 em 4? Não. Se vocês me falaram que a sequência aumenta de 4 em 4, eu não vi o desenho no papel, posso fazer assim. Aí ela vai na lousa e faz, se vocês estão vendo, 4 pontinhos, depois 8 pontinhos, depois 12 pontinhos. Essas sequências estão aumentando de 4 em 4. O segredo é só que aumenta de 4 em 4? Tem que falar a forma. E aí, eles vão continuando, tá? O que acontece? No meio dessa conversa, o aluno pergunta, e se fosse um retângulo? Veja que ela vinha com polígonos, né, regulares. O triângulo, quadrado, pentágono. E se for um retângulo? Aí, toda a discussão vai gerar em cima do retângulo. Mas o que acontece? Ao fazer o retângulo, ela fixou a altura do retângulo em duas pintas. E aí, então, ia aumentando o comprimento do retângulo. Então, ela não pensou num retângulo qualquer, né? E aí ela desenhou e eles foram com a maior facilidade, descobrindo que bastava, então, multiplicar por 2, porque um lado do retângulo era fixo. Aí ela pergunta, quantas pintas tem no 10º termo? 20. Se no 3º termo são 10 pintas, será que no 10º vão ser 20? Aí o Ellison já tinha feito o desenho, ele disse, não deu certo. Como perceberam que não ia chegar ao resultado multiplicando o termo por 2, resolveram contar de 2 em 2 até chegar ao resultado. E chegaram, né?
E como é a fórmula para descobrir qualquer termo? Aí o Ellison usou a mesma que eles tinham usado para o triângulo, 2 vezes o t. Vamos experimentar para ver se o resultado vai dar? 2 vezes 10, 20. Tinha que ser vezes 12. Como que eu vou saber que é o 12? Essa forma não dá. Não posso jogar qualquer número para dar o resultado. É preciso pensar em uma outra fórmula. Bem, a aula já estava terminando. Ela pediu para eles pensarem em casa que no dia seguinte eles iam continuar. No dia seguinte, o danadinho do Eric traz a seguinte fórmula. 2 vezes o t mais 1 vezes o 4. E justifica. 2 é o quanto está aumentando. O 1 é a quantidade da coluna, que vai aumentar no outro termo. E o 4 é a quantidade de hastes que ele tem. Eu só consigo entender isso quando eu olho para o registro que o Eric fez. Gente, está pequenininho, vocês conseguem enxergar onde aparece 1 vezes o 4 na fórmula dele? Ele separou os 4 últimos pontos, que representam o quadrado, e isso é fixo na fórmula. O que vai mudar é o número de pintas que vem antes desse último quadrado de 4 pontas. Conseguiram enxergar? E ela termina a narrativa dizendo o seguinte: foi uma atividade que proporcionou boas discussões, mas em muitos momentos fiquei insegura na hora de realizar algumas intervenções. Como já relatei, não trabalhei com muitas sequências figurativas, o que acredito ter sido uma falha esse ano. Foquei mais o trabalho com sequências numéricas. Então, gente, eu falei de uma turma de 9 anos. Não estou falando de alunos que estavam aprendendo o início da álgebra, lá no 7º ano. Então, isso mostra o quê? Que o professor dos anos iniciais, ele pode não ter aquele conhecimento profundo da matemática, mas ele tem um conhecimento que ele é capaz de fazer os alunos aprender matemática de forma maravilhosa. Quando esse professor tem a possibilidade de estar num grupo, onde ele pode trazer as inseguranças dele, discutir, pedir ajuda, e agora, como é que eu faço para continuar? E se eu não tivesse fixado as 2 pintas aqui na altura, eu conseguiria chegar também numa fórmula com eles? Então, por isso que eu disse antes, eu não consigo conceber uma pesquisa do professor solitário na sua sala de aula. Ele precisa do outro. Ele precisa do outro que o ajude a enxergar, que o ajude a avançar, que lhe dê subsídio teórico, às vezes, porque muitas vezes elas precisam do conhecimento teórico, conceitual da matemática. Então, que sínteses que eu faço dessas 3 narrativas que eu trouxe para vocês? Primeiro, do professor que trabalha em parceria com o pesquisador e o professor. De fato, tem que ser parceria. Não dá para ir lá, assumir, ficar lá observando a aula do colega e depois produzir uma dissertação ou uma tese, certo? Tem que estabelecer essa parceria. Parceria é pensar junto, é planejar, é discutir o que deu certo, o que não deu certo. Esse compromisso ético de mostrar a análise que fez para o professor antes de apresentar para uma banca de defesa, certo? O professor tem o direito de conhecer a análise que o pesquisador está fazendo da sua prática. Essa parceria, gente, sempre vai possibilitar aprendizagens recíprocas. No caso da pesquisa da Iris, a Iris é formada em matemática e a Sidneia é pedagoga. Então, o quanto essa parceria ela é potencializadora de aprendizagens para as duas. Como diz a Iris na dissertação dela, eu nunca pensei que seria tão bom trabalhar com crianças dos anos iniciais, porque ela vai conhecer como é que essa criança aprende, como é que ela fala, como é que ela raciocina, como é que ela expressa o pensamento dela. E qual a vantagem que tem? O pesquisador cuida dessa parte técnica,
Porque o professor sozinho, para filmar, para gravar, para registrar a sua aula, não é uma tarefa fácil. Então, nesse sentido é que a parceria é muito rica. Quando é o próprio pós-graduando que vai para a sua sala de aula, ele está numa coexistência de papéis, professor e pesquisador. O papel de professor tem que ser em primeiro lugar. Então, ele não pode ficar pensando na pesquisa e deixando a sala de aula, a aprendizagem dos seus alunos de lado. As dificuldades que ele tem para fazer o registro. Muitas vezes ele não consegue fazer o vídeo, né? Põe a filmadora num ponto fixo, perde o movimento da classe, ou eu uso o vídeo só para o momento de socialização, que é o momento que dá para a gente, né, ter uma câmera fixa. Nem sempre consegue fazer o diário de campo no mesmo dia de aula, e o diário de campo é fundamental, professor. A pesquisa da própria prática, ela tem que ter um diário de campo muito bem produzido, muito bem elaborado. Então, muitas vezes, né, faz a gravação em áudio, mas não consegue escrever esse diário. Eu já tive uma orientanda que ela trabalhava numa cidade vizinha, onde ela morava. Ela saía da sala de aula, ligava o gravador e contava tudo o que tinha acontecido na aula. Porque aí, o dia que ela tivesse tempo, ela sentava e fazia o diário de campo. No entanto, com todas essas dificuldades, é um movimento riquíssimo de aprendizagem do professor. Ele reflete sobre suas ações, projeta novas, avalia sua prática, aprende a analisar os discursos dos alunos, avalia o processo de elaboração conceitual. Ou seja, ele tem muito a nos dizer. E o professor que pesquisa sua própria prática sem estar vinculado a uma pós-graduação? É um processo de autoformação, mas essa pesquisa ela tem que ser compartilhada, da importância do grupo. Ela possibilita a avaliação da própria prática, identificação de lacunas conceituais, possibilita o empoderamento do professor, expressa as condições reais do trabalho do professor. Então, nessa narrativa da Eliana, que eu cortei um bom pedaço, ela diz que num dos dias que ela ia continuar a discussão, não deu certo, o aluno passou mal, fez xixi na roupa, e ela teve que acudir. Então, aquele dia ela teve que abortar a aula, no dia seguinte voltar. Quer dizer, então, elas vão nas narrativas contando para a gente o que é uma sala de aula real, né, com 27 alunos em processo de alfabetização. E, embora nos textos das professoras a gente não encontre situações teóricas, mas as teorias estão implícitas. Então, a gente vê na narrativa delas a apropriação de tudo aquilo que elas discutiram nos grupos aos quais elas pertencem. Então, já estou indo para o fim. Pode-se conceber o professor como pesquisador de sua prática? Evidentemente que sim, depois de tudo que eu falei aqui, só faltava eu negar, né? Mas esse professor precisa ter algumas condições mínimas garantidas para realizar sua pesquisa. Apoio da própria escola, carga horária para pesquisa. Por que o OBEDUC e o PIBID deram certos? Porque eram programas que os professores tinham bolsa, eles podiam reduzir a carga horária, né? No caso do nosso OBEDUC, as professoras de Itatiba, particularmente, reduziram um período de aula porque a bolsa cobria praticamente, né, o que elas iam ganhar. Quer dizer, então, elas tinham condições de estudar, de fazer pesquisa. Liberação para participação de grupos, né? A gente vê que é uma grande dificuldade da rede. A rede de Itatiba, por exemplo, é uma que os professores têm formação a semana inteira, à noite. Então, às vezes, a única noite que eles têm de folga é a noite do nosso grupo. Então, quer dizer, eles não ficam uma noite em casa com a família, com os filhos. Então, é complicado. A pesquisa que o professor realiza, ela tem que ser reconhecida pela comunidade e precisa ter espaço para divulgação. Eventos, o Xian, eu acho que é um evento que abre muito espaço, mas em periódicos a gente não tem espaço, a menos quando nós, doutores, escrevemos junto com os professores. Então, essa é uma prática que eu tenho de escrever junto com elas. Porque se eu não for a primeira autora do texto, e não tiver o título de DR na frente, o artigo não é, nem é submetido para o processo de avaliação.
Qual a importância, então, de pesquisas desse tipo para o campo da educação matemática? É por meio delas que a gente tem acesso ao pensamento matemático dos alunos, a análise de como se dá o processo de elaboração conceitual num contexto regular de sala de aula. Eu posso analisar como pode ser uma cultura de aula de matemáticas e quais são as práticas que possibilitam maiores, né, autonomia do aluno, quais são as práticas que são mais opressoras. Possibilita a análise da potencialidade das tarefas. Então, o nosso trabalho que a gente encerrou do CNPq, a gente está analisando a potencialidade de cada tarefa de pensamento algébrico que nós elaboramos. Conhecimento e implementação de currículos, quer dizer, não dá para a universidade propor currículos nem projetos de formação se não tem o conhecimento do que é uma sala de aula real, nas condições que os professores têm, e, evidentemente, tudo isso é um processo de formação docente. Enfim, a universidade tem muito a aprender com os professores da escola básica, daí a importância das pesquisas com os professores que tenham como foco as práticas de sala de aula, e os professores da escola básica poderiam também ver os pesquisadores como parceiros, que podem lhes ajudar, perdoe, tem um errinho aí, a avançar no conhecimento teórico e conceitual. Então, é uma parceria que eu defendo que ela tem que continuar, né? E tem que ser implementada. O BEDUC acabou, a gente não sabe o que virá, não temos nenhuma expectativa, né? Com o caos aí que o nosso país está, mas a gente tem que contaminar um pouquinho os professores, né? E que, apesar de toda a diversidade que é o trabalho atual na escola, com tantas demandas que chegam, que ele possa ir voluntariamente participar de um grupo, né? E tentar aprender e ensinar-nos, né? Eu acho que a gente aprende mais do que eles, né? Com eles, do que eles conosco. Então, era isso, gente. Então, agora acho que ainda vai ter um tempinho para pergunta. Obrigada.